Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Hoje, dia 19 de julho, né? De 2022, 19, deixa eu ver que horas são aqui, de 20 horas e 16 minutos. 20 horas e 16 minutos. Eu atrasei um pouquinho para entrar. Tava vendo algumas coisas aí. Que a paz do Senhor esteja sobre todos. Boa noite, mulheres de ar. Boa noite, Caroline Conze, né? Conze. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu tô com a minha gatinha inteira ainda. Deixa eu mostrar ela aqui para vocês, aqui, ó. Do meu lado. Essa é a Chumbinho. Tem a que mora em cima do telhado, essa e a metade, e a Chiquinha pela metade. Essa já é tá aqui comigo, tá se achegando a mais perto. E muita notícia aí, né? O mundo em polvorosa, em erupção, todo mundo dividido nas ideias, né? Mas nós estamos firmes com Jesus, sabendo que isso aqui tudo vai passar e que nós temos uma vida eterna para herdar. A verdade é essa, né? A verdade é que nós estamos em despedida. Não vai ser uma despedida maravilhosa daqui, mas vai ser o alvo maravilhoso que nós temos para herdar, que é a vida eterna com Jesus. Amém? Então tá, irmãos, vamos começar a ler. O... Deixa eu passar para cá, que ela saiu. O mundo tá o caos total. Já tá. Nós estamos vendo aí a aparição já do homem do pecado, né? Loguinho ele vai botar a cara para. Loguinho ele vai botar a cara para fora. Eu acredito que o quarto selo e o quinto, eles vão sair quase que na mesma hora, gente. Não sei porquê, mas pelas notícias que a gente tá vendo, o quarto e o quinto selo, eles vão sair quase juntos. Eu acredito que sai tudo esse ano. O quarto e o quinto selo saem esse ano. Pode ser que eu esteja enganada, mas... Boa noite, Silvia. Mas eles estão preparando a perseguição do povo de Deus. Eles estão preparando a perseguição do povo de Deus. E isso não vai ser de brincar. Por isso precisamos estar firme. Firme na pisada do mestre. Esse negócio aí do WhatsApp ficar fora do ar, alguma coisa tem. A gente não sabe exatamente o que é, mas a gente percebe que alguma coisa tem nisso tudo. Outro detalhe, eu estava pensando aqui, no meio dessa confusão toda, lançarem um filme, né? Um filme que tá agitando a molecada, tá agitando as velhas também, porque eu falo por causa das minhas filhas e das minhas sobrinhas, que vão fantasiada assistir o filme, vão tudo fantasiado assistir o filme. Isso aqui é o pior. Eu já dei até risada, porque eu não sei nem o que eu falo, se eu dou risada, se eu choro, se eu esperneio. Não sei, gente, mas eles estão tentando camuflar alguma coisa através desse filme. Tem alguma coisa grossa vindo aí que tá fazendo o povo ficar despercebido. Entendeu? O pior de tudo é que você vai falar, sabe o que eu ouvi? Você só gosta de trazer tristeza pra gente, você não sabe ser feliz. É isso que eu escutei. Diz que eu não sei ser feliz. Tem horas que eu fico pensando, falo, meu Deus, será que eu não sei ser feliz mesmo? Será que eu não sei ser feliz? O que eu tenho de errado, meu pai? O que eu tenho de errado? Eu não sei ser feliz. Eu gosto de estragar a felicidade dos outros. É isso que eu escutei. Mas eu não ligo não, eu falo e boa, entendeu? Todo mundo vestidinho de Barbie. Todo mundo vestidinho de Barbie. Até homem vestido de Barbie. Vestido de... Ken, né? O Ken. Feliz... Pois é. Olha... Alguma coisa tem
ou isso é um ritual, ou isso é um ritual, presta atenção, ou isso é alguma coisa que estão acobertando que vai acontecer. Enquanto o povo tá aí se matando de curtir a vida, entendeu como é que é, gente? Eu não sei, tem alguma coisa estranha aí. Eu tô achando que é um ritual e também alguma coisa tá para acontecer e eles precisam deixar o povo nesse fuzuê dessa tal boneca horrorosa aí, porque eu sempre achei ela medonha. Eu tive muita Barbie quando era criança. Aliás, antes da Barbie ser vendida no Brasil, eu já tinha delas, que meu pai ia muito para o Paraguai é aqui perto. E ele trazia, logo que a Barbie aconteceu no Brasil, era a Suzy. Não sei quem lembra da Suzy aí. Não sei se tem alguém do meu tempo aí, que era a Suzy. A Suzy era linda, pensa numa boneca da Estrela linda. E de repente a Barbie apareceu, meu pai trouxe para mim do Paraguai, que tinha lá, né? Que lá tinha tudo que tinha nos Estados Unidos, tinha lá. E daí o que aconteceu? Aí ele trouxe a Barbie. Aí quando foi daí mais ou menos 6 a 8 meses, já não existia mais Suzy para vender. Não existia. As Suzys eram maravilhosas, tinham uns vestidos lindos as Suzys. E eu tinha acho que 16 Suzys. Depois veio essa tal dessa Barbie que eu nunca... você lembra, né, Marta? Nunca gostei dessa boneca, sempre achei ela horrorosa, uma roupa perversa, mal feita, entenderam? Tinha bate-palminha, eu tinha essas bonecas todas aí. Eu tinha tudo, a Blá Blá, tinha amiguinha. Você começar a falar aqui, vai um monte. A gente vai... como é que diz? Bom, apesar que eu falo a idade que eu tenho mesmo... Isso, a Suzy foi substituída pela Barbie. A Suzy era linda. Pensa num cabelo que aquela boneca tinha. Tudo dela. Eu tive uma Suzy que ela era espanhola. Gente, era a coisa mais linda do mundo. Amiguinha, eu tive. Eu tive, como eu falei, eu tive a Blá Blá, amiguinha. Tinha a Candinha também. Não sei se vocês lembram da Candinha, que puxava a cordinha, ela começava a tagarelar. Ai, gente, se a gente começar a falar, a gente vai longe. Mas aonde que eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte, meiguinha. É onde que eu quero chegar. Alguma coisa tem por trás, irmãos. Podem aguardar. Tava aqui pensando agora de tarde, vendo as imagens de um pessoal entrando nos cinemas, tudo, homem vestido cor-de-rosa, gente, cabelo cor-de-rosa, MK Ultra puro. Isso é a cor do MK Ultra, o cor-de-rosa é a cor do MK Ultra. Sabe? E de repente, tinha feijãozinho, depois veio, né, tinha o topogijo, feijãozinho, tinha as fofoletes, né? Era muita bonequinha linda. Mas, gente, presta atenção. Tem alguma coisa por trás. Vamos aguardar, ver os acontecimentos do que vem vindo aí. Eu não sei se esse pessoal vai ficar possuído pelo espírito dessa boneca. Entendeu? O cor-de-rosa é a cor da MK Ultra. Quer dizer, lavagem cerebral. Entendeu? Entenderam? Tinha muita boneca linda. Eu tive muita boneca. Meu pai comprava de todas as que tinha, ele comprava. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: vamos orar. Eu tô orando, sabe? Porque as minhas vão sábado ver essa porcaria aí, né? E eu tô clamando a Deus, Senhor, faz uma algazarra nessas meninas. São tudo velha, gente. Mãe de filho. Vai tudo pra esse troço. E eu tô pedindo a Deus, Senhor, manifesta teu poder. Tinha moranguinho também. Manifesta o teu poder, Pai. Sacode essa mulherada, mulherada. O filme da Barbie tem personagem não binário. Exatamente. É uma mistura ali de coisa, gente. É a própria Jezabel. Vou falar pra vocês. Essa tal dessa Barbie é a própria Jezabel. Pode escrever aí que eu tô falando. Eu tinha, mas eu nunca gostei daquele troço. Eu gostava da Suzy. A Suzy eu achava linda, mas aquela Barbie, ela era
Eu sempre achei ela estranha. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa, que o que interessa é a gente ler o livro de Enoque, né? Nós vamos ler o livro de Enoque. Tinha a mãezinha também. Eu tive a mãezinha. Eu tive também. Vamos ler o livro de Enoque, porque tem coisa aqui bem interessante pra gente aprender, tá? Pra gente ver. É igual Pantera Cor-de-Rosa, que é um MK Ultra também. As Barbies têm espírito e Manhut? Tem. Ela tem. Ela tem aquela boneca, ela tem o espírito de Jezabel. Ela induz as crianças. Eu não sei se vocês lembram quando saiu a cabeça da Barbie para pintar. Lembra disso? A cabeça da Barbie para pintar, para fazer, para a criança aprender a fazer maquiagem. Estão lembrados disso? Nessa época eu já estava casada. As minhas sobrinhas tinham as cabeças da Barbie para fazer maquiagem. Quando eu vi aquela cabeça da Barbie para fazer maquiagem, me deu um negócio ruim. Não sei se a Lulu Manuartes lembra, né? Pois é. Ali, presta bastante atenção. Ali, eu senti um impacto. Ainda falei para minha mãe assim, falei, olha, essa boneca aí vai trazer muito desespero para a vida de muita gente. Essas crianças vão começar a se maquiar. Não é tempo de se maquiar. E ali começou, sabe o que ali? A erotização das crianças. A Barbie é uma boneca erótica. Ela sempre foi uma boneca erótica. Tá bom? Shalom, Sandra. Tá tudo bem, Sandra? Eu não te vi esses dias. A Barbie é uma boneca que levanta, ela acorda o erotismo, ela acorda o erotismo na criança. Ela leva a criança à erotização. Entendeu? Então, irmãos, eu sou sincera em dizer para vocês. Eu já vi boneca possuída, tá? Eu já vi boneca possuída. Olha, a minha mãe tinha uma boneca que ela trouxe da Bahia. Minha mãe é baiana, minha mãe é de Salvador. E ela trouxe uma boneca, uma baiana, vestida a caráter, cheia de balangandã, cheia de colar e tudo mais. E isso é aquela mesmo, maquiar e fazer penteado. Sutilmente, né? Eles estavam inserindo o que está acontecendo agora. E pior de tudo é que tem a Barbie também agora abortando, né? Isso é que é o pior. E daí, irmãos, prestem atenção. E minha mãe um dia começou a passar muito mal de madrugada, e ela pensou que ela fosse morrer. E na cidade de Maringá estava com um missionário que ele era muito usado, Nelson, muito usado na expulsão de demônios, e ele era muito amigo da minha família. E naquela noite meu pai foi buscar o Nelson onde ele estava hospedado e trouxe o Nelson para orar pela minha mãe. Porque minha mãe, aquela noite, ela viu que ela ia morrer. Ele entrou no quarto e tudo mais, escuta só. Ele entrou no quarto, mas a boneca estava debaixo das roupas da colcha da minha mãe. A boneca estava escondida numa cadeira com a roupa, com a colcha em cima. E ele foi orar pela minha mãe e ele falou assim, olha, aqui tem uma boneca. Essa boneca está enfeitiçada. Essa boneca é usada em lugares que fazem, como é que fala? Sacrifícios, tá? Ele é moreno. Eu não sei se ele tá vivo ainda. Eu não sei se ele tá vindo, mas ele é moreno, sim. E ele falou para minha mãe, a senhora tem alguma boneca? A sua filha tem alguma boneca? Como é que diz? Que tenha essa... alguma coisa que possa... Ela falou assim, não, eu tenho uma boneca que... Ela é uma baiana, né? Vestida a caráter da baiana, cheia de balangandã. Ele falou, então a senhora me dá a boneca. A boneca era linda. Uma boneca toda de porcelana. Pensa na roupa da boneca. Uma perfeição. Gente, é a coisa mais linda. Ele falou, eu posso... Nelson também. Então, esse eu não sei, nunca mais eu vi o Nelson, mas ele era uma bênção. Ele fazia teologia na época aqui em Cianorte, aqui perto. Ele falou, eu posso quebrar a dona Lourdinha, porque essa boneca vai matar a senhora. Ela tá aqui dentro para matar a senhora. Desse jeito.
E minha mãe falou, não, pode quebrar. E ele triturou a boneca, ele rasgou as roupas da boneca, ele desmanchou aquilo tudo, quebrou. Ele acabou de quebrar, minha mãe ficou boa, tá bom? Eu não lembro o nome dele, pastor, mas ele era muito usado, ele é moreno, ele não é aquele moreno assim, negro. Ele é um moreno cor de jambo bem forte, entendeu? Cor de jambo bem forte. Ele era muito usado por Deus, mas muito usado por Deus na expulsão de demônios. Não parava um demônio com ele. Ele tinha um dom maravilhoso, um dom maravilhoso. Então, irmãos, por isso que eu digo, essa boneca atentada do inferno, tá? Ela tem espírito de Jezabel. Entenderam? Graças a Deus, né? Graças a Deus. Era do nosso seminário. É, sim. O senhor passou pelo seminário de Cianorte? Então, eu cresci no seminário de Cianorte, praticamente, porque toda semana a gente ia lá. Eu cresci ali. A primeira turma de crianças batizadas com o Espírito Santo foi lá. Em 67, não. É, por aí, 69, por aí. Eu vivi ali, pastor Jonathan, pastor Décio, vários, pastor Leopoldo, não sei se o senhor lembra. Eles eram tudo dentro da minha casa, esses o pastor Bornelli, Paulo Bornelli mora aqui em casa. Mora aqui em casa. O Paulo Bornelli mora aqui em Maringá. O Paulo Bornelli. Então, tudo dentro da minha casa. Esses pastores todos dentro da minha casa. Eu cresci com eles. A irmã Elza, a esposa do pastor Jonathan. Aquela turma toda. Ixi. O pastor Wagner. Nossa, tem gente, hein, pastor? Tem gente, hein? Uma benção aquele povo, uma benção. Pensa num povo. Hoje eu não sei como estão. O pastor Paulo Bornelli, eu sei que ele tá firme. Tá bem velhinho, tá firme na pisada do mestre. O pastor Paulo Bornelli, ele tem uma igreja aqui em Maringá, ele tem uma comunidade aqui, uma benção a comunidade dele. Mas é muito longe daqui para ir, então eu nem vou. Mas é isso aí. Tô falando demais. Tá falecida a esposa do Jonathan, né? Eu vi o Jonathan a última vez, já faz uns... Quantos anos faz que eu vi o Jonathan? Faz quase uns 10 anos, foi a última vez que eu vi o pastor Jonathan. Eu vi. Ele estava na igreja, a última igreja que eu frequentei. Que bom, pastor, que a gente se conhece pessoas. Pastor Celcino era... o pastor Celcino, o Geazir, irmão dele, lembra do Geazir, irmão dele também? Exatamente. O Geazir, irmão dele, foi que pregou no aniversário meu. E ele profetizou na minha vida sem saber quem eu era. E ele falou sobre o livro de Ruth. E tudo que ele falou sobre o livro de Ruth, na minha vida, se cumpriu e tem se cumprido. O pastor Celcino é uma bênção. Ele, a esposa dele, tinha o seu Lamônica. Não sei se o senhor lembra do seu Lamônica. Eu tô falando demais. Depois a gente conversa. Do seu Lamônica, que era o sogro do Celcino. Conheci todo esse povo, era de dentro da minha casa, era bênção. Nossa, você não tem noção. Mas é isso aí, irmãos. Eu louvo a Deus, viu, pastor, de ter... Porque eu me criei com esse povo na palavra, era o povo da palavra, né? O senhor lembra, né? Não sei hoje como estão, mas era o povo da palavra. Com eles não tinha... história não, era a palavra de Deus mesmo. Olha, gente, isso é até bom acontecer essa conversa minha com o pastor aqui, sabe por quê? Para vocês verem a minha procedência, para vocês não acharem que eu caí de algum caminhão por aí, não. Eu venho de um tempo onde a palavra de Deus era verdadeiramente a palavra, não é essa bagunça que tá aí não, não é isso aí não. Era homens e mulheres que pagavam preço de santificação, tá? Eu lembro o pastor Jonathan, teve época daquele homem ficar tão magro, tão seco, de tanto jejum que aquele homem fazia, que a gente olhava para ele e parecia que ele estava transparente. Se entrava naquele seminário bíblico em Cianorte, você sentia a presença do Senhor no ar. Aquele lugar era tomado pelo poder de Deus. Vocês não têm noção. Eu fui batizada com o Espírito Santo, eu tinha 7 anos, numa das tendas dentro do seminário de Cianorte, quando tinha os encontros.
Eram 4 dias, gente, vendo a glória de Deus. Eram 4 dias vendo a glória de Deus naquele lugar. Tinha dia que a gente não queria sair de lá de dentro, de tanto que o poder de Deus tomava todo mundo, era todo mundo chorando, era todo mundo chorando. Não tinha quem não fosse tocado pelo Espírito Santo. Era coisa linda. Eu não sei se o pastor lembra disso, mas não era centenas de pessoas. Tinha mais de 1.000, 2.000 pessoas naquele lugar. O povo não dormia, o povo orava noite e dia naqueles gramados. Era lindo, irmãos, era lindo demais. Eu sou desse tempo. Então, por isso que eu falo para vocês, nós temos que crer no Deus que nós servimos. Entendeu? E nós temos que ressuscitar isso, batismo de fogo. Batismo de fogo nós precisamos ter. É a sã doutrina da pregada, exatamente, Marta, exatamente. Eu louvo a Deus, pastor, pela sua vida aqui, porque o Senhor está comprovando aquilo que eu vivi, que o Senhor viveu também. Glória a Deus por isso. Para esse povo que está aqui saber quem somos nós. Nós não estamos aqui de alegre, irmãos. Não estamos de alegre. Nós estamos aqui porque o Senhor nos colocou aqui para trazer a palavra de Deus com autoridade. É a palavra genuína, não é a palavra que está aí hoje, não. Que não conhecem nem a palavra. Não conhecem, eles conhecem letra de música. A Bíblia eles não conhecem. Mas estou até empolgada. Deixa eu ver que horas são, gente do céu. 20h37, eu comecei 20h16. Ainda bem que o tempo, como é que diz? O tempo deu certo aqui. Mas é isso aí. Vamos lá então ler Enoque. Presta atenção, hein? Enoque 13. Ontem nós falamos Enoque 12, né? Eu acho que eu vou ler Enoque 12 de novo para nós darmos a continuidade, tá bom? Diz assim: antes dessas coisas, Enoque se escondeu, e nenhum dos filhos dos homens sabia onde ele estava escondido, e onde ele vivia, e o que tinha acontecido com ele. Então, Enoque desapareceu da frente das pessoas. E as atividades dele tinham a ver com as dos vigilantes. Mas presta atenção, quais são os vigilantes? E os dias dele eram com os santos. Então, eram os vigilantes que não se renderam a vir para a terra e fazer besteira. Eram os vigilantes que estavam em santidade. Anjos santos. E eu, Enoque, estava bendizendo o Senhor de majestade e rei das eras. E veja, os vigilantes me chamaram, Enoque, o escriba, e me disseram, Enoque, escriba da justiça. Por que ele era chamado? Boa noite, Tenório. Por que ele era chamado escriba da justiça? Porque ele fez o inventário de Deus. Ele fez o inventário de Deus de tudo que tem no céu e na terra. Ele foi chamado para fazer. Por isso, ele era chamado escriba da justiça. E porque ele era um autêntico servo do Senhor. Shalom, Carolina. Vá, declare aos vigilantes do paraíso que saíram do alto dos céus. Olha só. Aos vigilantes do paraíso que saíram do alto dos céus. Então, são outros vigilantes. Deixando o lugar eterno e santo, e pecaram com mulheres, e fizeram com elas filhos da terra. Olha isso. E as tomaram por esposas. Vocês causaram uma grande destruição à terra, e não terão paz nem perdão do pecado. E na medida que eles se encantam com os filhos deles, eles presenciarão o assassinato dos que amam e lamentarão pela destruição dos filhos deles, e suplicarão eternamente, mas não obterão piedade e paz. Paz, Cleo. Agora presta atenção. Isso aqui, os vigilantes que não deixaram as suas moradas eternas, mandaram Enoque dar o recado para os vigilantes que deixaram as moradas eternas e vieram se corromper com as mulheres filhas dos homens. Certo? Agora vamos para o capítulo 13. E Enoque foi e disse, Azazel, você não terá paz. Uma sentença grave foi proferida contra você. Lembra, Azazel, quem era?
Foi aquele que ensinou os homens a fazerem armas, tá? E foi decretada sua prisão. E você não será tolerado, nem nenhum pedido será atendido. Por causa da iniquidade que você ensinou e por causa dos trabalhos ímpios, da iniquidade e do pecado que você mostrou aos homens. Então, esses anjos revelaram coisas que não eram para os homens. Entenderam? Coisas que não eram para os homens. Então, eu falei para todos e ficaram com medo. Olha só, Enoque vai falar... Não, Azazel não é Lúcifer. Azazel, Lúcifer é Samael. Samael é Lúcifer, tá? Samael. Presta atenção. Então, eu falei para todos. Em vez dos anjos cuidarem dos homens, era Enoque que estava sendo intermediário entre Deus e os homens. Presta atenção. Os caídos, isso. Então, eu falei para todos e ficaram com medo. E o tremor e o medo tomou conta deles. E eles me imploraram para Enoque, para fazer uma petição para eles, para que encontrassem perdão. E para que lesse a petição deles diante do Senhor dos céus. Olha só, os anjos pediram que Enoque escrevesse uma petição e fosse até Deus e intercedesse por eles. Agora, diz uma coisa para mim. Vamos lá. Como é que, se Enoque também era um anjo, como é que ele... Que negócio é esse de... Por que os anjos não podiam chegar e falar diretamente com Deus? Enoque não era anjo, Enoque é homem. Homem feito do pó da terra. Soprado fôlego de Deus nos narizes do homem e feito alma vivente. Enoque vem de Adão. Nós não somos anjos. Anjo pecou, acabou. Não tem perdão. Olha aqui, ó. Pois eles não podiam mais falar com Deus, nem levantar os olhos aos céus. Eles não podiam. Mas não sei. Vamos ver aqui. Eles não podiam levantar os olhos aos céus por vergonha de seus pecados pelos quais foram condenados. Então, Enoque dizendo, escrevi a petição deles com uma oração pelos espíritos. Vai ouvindo, vai prestando atenção. Então, escrevi a petição deles com a oração pelos espíritos e pelos atos individuais deles, e as solicitações deles que pediam perdão e liberdade. Exatamente, Flávio, derruba completamente. E saí e me sentei diante das águas de Dan, na terra de Dan, ao sudoeste de Hermon. Eu li a petição deles e dormi. Enoque dormiu. E um sonho veio até mim, e visões chegaram até mim. E eu tive visões do castigo, e uma voz veio e me pediu para dizer estas coisas aos filhos dos céus e para repreendê-los. Ele teve a visão, presta atenção, e era para ele dizer aos filhos dos céus, para vocês verem que na terra é os homens e no céu é os anjos. Boa noite, Aline. Olha aqui, ó. E quando eu acordei, fui até eles, e eles estavam todos sentados juntos, chorando em Abel-Jail, que fica entre o Líbano e Cenezer, com as suas faces cobertas. A situação era tão grave que até o rosto eles cobriram. E recontei para eles todas as visões que tive em sono, e comecei a falar as palavras de justiça e a repreender os vigilantes do paraíso.
Enoque começou a repreender os vigilantes do paraíso. Tá entendendo isso, irmãos? Ele era um homem escriba da justiça. Ele era um homem justo. Ele foi achado justo na sua época. E ele foi usado para repreender os anjos, que a morada deles era no céu. E eles deixaram a morada deles para vir à terra e cobiçar as mulheres, filhas dos homens. Olha o capítulo 14. O livro das palavras de justiça e de repreensão dos vigilantes eternos, de acordo com a ordem do grande santo naquela visão. Quer dizer, de Deus naquela visão. Eu tive meu sono uma visão de que eu contarei agora com a minha língua de carne e minha respiração humana. Ele está dizendo que ele é humano. Ele não é anjo. Se fosse anjo, ele não tinha chegado aqui. Presta atenção. Que o grande deu para os homens, quer dizer, que Deus deu para os homens para conversarem sobre isso e entenderem com o coração. Olha o coração aqui, né? Que nós conversamos outro dia sobre, foi achado neurônios, né, no coração. Que coisa linda, né? Conforme ele criou o homem e o deu o poder de entender a palavra de sabedoria. Deus criou o homem e deu a ele o poder de entender a palavra de sabedoria. Ele me criou também, Enoque falando, e me deu o poder de reprimir os vigilantes, os filhos do céu. Eu escrevi a sua petição, e na minha visão me foi mostrado que a sua petição não será atendida por toda a eternidade e que o julgamento foi decidido sobre vocês. A sua petição não será concedida. E de agora em diante, vocês não subirão aos céus. Escutaram isso? Eles não subirão aos céus. Anjo pecou, é tirado do céu imediatamente. Ele não pertence mais ao céu. Para a eternidade, em laços da terra, o decreto foi estabelecido para prender vocês durante todos os dias do mundo. E vocês terão visto a destruição de seus filhos amados, os filhos que eles criaram com as mulheres. E vocês não se deliciarão com eles. Quer dizer, não vão usufruir da vida deles. Mas eles cairão diante de vocês pela espada. E a sua petição por eles não será atendida nem para vocês. Apesar de vocês chorarem e falarem todas as palavras contidas no texto escrito, que eu escrevi, Enoque escreveu, e a visão me foi mostrada assim. Veja, na visão, as nuvens me convidaram e uma névoa me convocou. E o curso das estrelas e os raios aceleraram e me apressaram, e os ventos na visão me fizeram voar, e me levantaram e me levaram para o céu. E subi até que cheguei a uma parede, que é construída de cristais e rodeada por línguas de fogo. E isso começou a me amedrontar. E passei pelas línguas de fogo e cheguei a uma casa grande construída de cristais. E as paredes da casa eram como de um piso tecelado de cristais. E o fundamento era de cristal. O teto era como o caminho das estrelas e dos raios, e entre eles havia querubins ardentes, e o céu deles era como água. Um fogo em chamas rodeava as paredes, e os seus portais queimavam como fogo. E entrei naquela casa, e estava quente como fogo, e fria como gelo.
Não havia delícias do mundo lá. O medo tomou conta de mim e o tremor veio até mim. E conforme eu tremia e tinha medo, caí. Tive uma visão e veja, havia uma segunda casa, maior do que a primeira, e o portal inteiro estava aberto diante de mim, e era construído em chamas de fogo. E em todos os aspectos, ela superava em esplendor, magnificência e dimensões que eu não saberia descrever. E o seu piso era de fogo, e acima dele havia raios, e o caminho das estrelas, e o seu teto também era de fogo chamejante. E olhei e vi um trono grandioso, e sua aparência era de cristal, e as rodas dele como de sol brilhante. Lembra das rodas do livro de Ezequiel? E havia a visão de querubins. Lembra dos anjos que tinham rodas e vinham para frente e para trás? E debaixo do trono saíam fluxos de fogo flamejante, de forma que eu não podia olhar diretamente. E o grande e glorioso de Deus estava sentado ali. E suas vestes brilhavam mais do que o sol e eram mais brancas do que qualquer neve. Nenhum dos anjos podia entrar e contemplar a sua face por razão da sua magnificência e glória, e nenhuma carne podia olhar para ele. O fogo flamejante o rodeava, e havia um grande fogo ao redor dele, e nada podia se aproximar dele. 10.000 vezes, 10.000 estavam diante dele. Gente, é muita gente, hein? E ele não precisava de conselheiro. E os mais santos que estavam próximo dele não saíam de perto em momento algum. E até aquele momento eu estava prostrado, tremendo. E o Senhor me chamou com a sua própria boca e falou para mim: aproxime-se, Enoque, e ouça a minha palavra. E um dos santos veio até mim e me levantou e me fez chegar perto da porta, e eu abaixei o rosto. Capítulo 15. Ele falou para mim e eu ouvi a sua voz: não tema, Enoque, homem justo, escriba da justiça. Aproxime-se e ouça a minha voz. E vá, e diga aos vigilantes do céu que o enviaram para interceder por eles. Olha o que Deus fala agora, olha isso. Vocês deveriam interceder pelos homens e não os homens por vocês. Irmãos, aqui está claro, nós não somos anjos encarnados. Olha aqui, ó. Vocês deveriam interceder pelos homens. Homens. Não é anjos feito homens, não, é homens. Não os homens por vocês. Mas porque vocês deixaram o paraíso santo e eterno nas alturas para se deitar com mulheres, e se perverteram com as filhas dos homens, e as tomaram por esposas, e fizeram como os filhos da terra, e geraram gigantes como filhos. Apesar de serem santos e espirituais, olha aqui, ó, santos e espirituais, vivendo uma vida eterna, vocês se contaminaram com o sangue das mulheres. Escutaram isso? Vocês se contaminaram com o sangue das mulheres. Anjos são seres espirituais, não são seres carnais. O único pré-existente é Jesus Cristo de Nazaré. Põe isso na tua cabeça. Tá aqui, ó. Tá escrito. Vocês se contaminaram com o sangue das mulheres e geraram filhos com sangue e carne. E como os filhos dos homens desejaram a carne e sangue, como aqueles que morrem. Mesmo eles não tendo imortalidade, eles desejaram a carne e o sangue daqueles que morrem. Eu dei a eles esposas para que eles engravidassem e tivessem filhos,
para que nada faltasse para eles na terra. Por quê? Uma geração vai morrendo, uma vem vindo a outra. Vai morrendo uma geração, a nova geração cuida dos que vão morrer. Entenderam? Mas vocês eram espirituais, vivendo a vida eterna e imortais por todas as gerações do mundo. E por isso eu não escolhi esposa para vocês. Pois para os espíritos que vivem no paraíso, o paraíso é a sua morada. Gente, tá tão nítido. Entendeu? E agora, os gigantes produzidos dos espíritos e da carne serão chamados espíritos maus sobre a terra. Olha aqui, aonde desce os espíritos que pedem para tomar cachaça, pede para comer pipoca, pede para como é que fala? Para incorporar, para fumar. Olha da onde que eles vêm, ó. Espíritos maus vieram do corpo deles, porque nasceram de homens e dos que eram vigilantes santos, em sua origem primordial e inicial. Eles serão espíritos maus na terra, e maus espíritos serão chamados. Com relação aos espíritos do paraíso, o paraíso será a morada deles, mas para os espíritos da terra que nasceram na terra, a terra será a morada deles. Entenderam a sentença? E os espíritos dos gigantes afligem, oprimem, destroem, atacam, fazem batalhas e causam destruição na terra e causam problemas. Eles não se pegam alimentos, mas permanecem com fome e sede e causam ofensas. E esses espíritos se levantarão contra os filhos dos homens. Presta atenção. Esses espíritos se levantarão contra os filhos dos homens e contra as mulheres, porque eles vieram deles. Por que pedem para comer pipoca? Porque eles têm metade são espíritos dos espíritos que tem no céu e metade são espíritos, são homens da terra, porque eles comiam, bebiam, comiam todo tipo de alimento, inclusive carne humana, E hoje eles estão vagando por aí. São eles que reencarnam, entenderam? Esse pessoal de reencarnação aí é isso aqui. É isso aqui. Eles perseguem as famílias. Ó aqui, ó. Eles se levantarão contra os filhos dos homens, contra as mulheres, porque eles vieram deles. Exatamente. É exatamente isso. É daqui que sai. É o que chama de espírito baixo. Esses daqui são os espíritos baixos. Os espíritos da alta patente são demônios da primeira rebelião. Os espíritos que estão, presta atenção, os espíritos que estão nas altas patentes, nas altas esferas, tá? Do satanismo, essa coisa toda, são os espíritos da primeira rebelião. São anjos caídos da primeira rebelião com Samael, que se chama Lúcifer aqui, mas o nome dele é Samael. Presta atenção. Esses aqui não, são espíritos baixos, eles estão aqui, na superfície. A terra é o lugar deles. Aqueles que estão presos nas estrelas são demônios, anjos caídos que se transformaram em demônios. Estes são os que estão nas regiões celestiais. Entendeu? Estão entendendo? É isso aí, ó. Capítulo 16. Desde os dias da matança e destruição e morte dos gigantes, seres que foram feitos da carne e do espírito continuarão a destruir sem julgamento. Assim, eles destruirão até o dia da consumação, o grande julgamento no qual a era será consumada. O fim dos vigilantes caídos e ímpios são os anjos, os pais dessa turma aí que está por aqui. A consumação total.
E em relação aos vigilantes que o enviaram para que interceda por eles, que viviam no paraíso, diga: vocês viviam no paraíso, mas nem todos os mistérios foram revelados. A sorte é que eles não sabiam todos os mistérios. Entenderam? A sorte é que eles não sabiam todos os mistérios. Eles revelaram para as mulheres, eu acredito, na minha interpretação, que eles buscavam sexo com elas, mas eles ofereciam coisas em troca. Prostituição. Eles ofereciam pagamento em troca. Qual é o pagamento? Eu te ensino você a mexer com isso, eu me ensino você a mexer com aquilo. Eu te ensino você a pintar a sobrancelha, você ficar mais bonita. Eu te ensino a você não ter filhos. Eu te ensino como é que você faz para você fazer adornos. Entenderam? É isso aqui, irmãos, é coisa séria. O que aconteceu no Éden, aliás, no Éden não, no período pré-diluviano, não foi brincadeira. Deus não destruiu a terra porque ele quis destruir, não. Ele precisou destruir. Ele precisou acabar com aquilo tudo para que Jesus pudesse nascer. Nós temos que ter entendimento da palavra. Nós temos que ter entendimento do que está escrito. Presta atenção. Eu não vou buscar coisas que não estão escritas. Eu estou falando daquilo que está escrito e que condiz com a palavra. Irmã Ruth, mas aonde está isso na palavra? 6 de Gênesis. Esse livro é o capítulo 6 de Gênesis. Onde eu confirmo isso? Em livro de Judas. Simples assim. Você confirma tudo isso no livro de Judas. Olha aqui, ó, seguindo. Vocês viviam no paraíso, mas nem todos os mistérios foram revelados a vocês, e vocês conheciam os menos importantes. Imagina, conhecendo os menos importantes, já tá a desgraça que tá. Você imagina se eles conhecessem um pouco mais. Eles tinham jogado isso aqui na lama. Presta atenção. E estes, na dureza de seus corações, vocês revelaram às mulheres através desses mistérios. Então, eles compravam as mulheres através de ensinar bruxaria, através de ensinar encantamentos, está escrito aqui, através de ensinar zodíaco, como interpretar os astros, como interpretar o que acontece no ar. Entenderam? Eles tinham, porque para o homem até então, isso tudo Deus não tinha revelado para eles. Eles somente usufruíam da terra. Mas esses camaradas chegaram e botaram fogo na quiçaça, como diz o outro, né? Olha lá. Portanto, diga a eles, não há paz para vocês. Essa foi a determinação de Deus. Não há paz para vocês. Capítulo 17. E eles me pegaram e me levaram para um lugar onde os que estavam ali eram como fogo flamejante. E quando queriam, escuta isso, e quando queriam, apareciam como homens. Lembra que eu falei ontem que os anjos eles têm poder de se modificar? Tá lembrado disso? O anjo, ele tem... Existe anjo com 6 asas, existem anjos que andam sobre rodas, existem anjos com cara de animal, existem anjos de várias formas. Eles são multiformes, mas eles podem se transformar em outra coisa. Está escrito aqui, ó. E eles me pegaram e me levaram para um lugar onde os que estavam ali eram como fogo flamejante. Quem estava ali? Anjos. E quando queriam, apareciam como homens. E me levaram para o lugar das trevas. E para uma montanha cujo ponto do pico alcançava o céu. Presta atenção, ele está falando isso aqui agora, ele já está trazendo a estrutura física da Terra. Presta atenção, presta atenção. Então, olha aqui, me levaram para o lugar das trevas e para uma montanha cujo ponto do pico alcançava o céu. E vi lugares das luzes.
Escuta isso. E vi os lugares das luzes e os tesouros das estrelas. Tesouros das estrelas. E do trovão nas profundezas mais distantes, donde havia um arco ardente com flechas e arijava deles, e uma espada ardente e todos os raios. E me levaram para as águas vivas e para o fogo do oeste, que recebe todo o pôr do sol. E cheguei a um rio de fogo, onde o fogo flui como água, e se descarrega no grande mar ao oeste. E vi os grandes rios, e cheguei ao grande rio e às grandes trevas, e fui para o lugar onde nenhuma carne caminha. Enoque, irmãos, ele entrou, ele viu toda a dimensão, tudo aquilo que nós não enxergamos, ele viu. Ele fez um inventário de como é o funcionamento da Terra. Vocês estão entendendo isso? Enoque fez um inventário de como é o funcionamento da Terra. Está aqui escrito. Eu vi as montanhas das trevas do inverno. Olha o que ele viu. Ele viu as montanhas das trevas do inverno e o lugar de onde todas as águas das profundezas saem. O lugar onde todas as águas das profundezas saem. Vi as fozes, quer dizer foz, como Foz do Iguaçu, tá? De todos os rios da terra e a foz das profundezas. Gente, Enoque mergulhou nesse mundo. Ele mergulhou aonde ninguém vai. Deus levou ele, Deus mandou os anjos levarem ele para que ele pudesse entender. Por que Deus fez isso? Porque precisava ficar registrado. Porque este livro, ele foi feito para os nossos dias. Esse livro foi feito para esse momento que nós estamos numa guerra de informação. Enoque aqui está trazendo que a terra foi feita por Deus. E Deus tem o controle da situação. Que esses anjos modificaram a terra, como agora estão modificando tudo de novo. Só que agora a modificação que está havendo é para encerrar. Vai passar a régua. E Jesus está voltando para destruir aqueles que destroem a terra. Olha aqui. Ou você acha que os reis da terra não têm pacto com esses anjos? Eles querem poder e o anjo oferece para ele o quê? Poder. Aí tem as condições. Eu te dou poder, mas você tem que fazer assim, 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 para que eu possa mexer na natureza. Você tem que fazer assim, 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 para que eu possa mexer no DNA humano. Você tem que agir dessa e dessa forma para que eu possa atacar a Deus. Você tem que fazer assim, 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 para que os demônios que estão descendo do céu venham para a terra e habitem em corpos que possam ser incorporados, que aguente, seja resistente à energia do demônio. Já não é só espíritos maus. Não, eu estou falando de demônios. Entenderam? Eles compram esses homens. Irmã Ruth, olha o tempo. Que tempo? Aqui tá ventando. Ah, tá, olha o tempo do... Desculpa, Flávio, perdão, eu tô tão empolgada aqui. 21h10, falta 6 minutos. Eu acho que eu vou encerrar por aqui, no capítulo 17. Aí amanhã eu continuo no capítulo 18. Vocês estão entendendo, irmãos? Obrigado, viu, Flávio? Eu que boiei. Eu tô tão empolgada no negócio que eu acabei me empolgando demais. Entendam que esse livro mostra para nós a veracidade da palavra de Deus. Esse livro mostra para nós o que Deus faz. Esse livro mostra para nós os dias de Noé,
os dias de Noé. E o que Deus diz, Jesus disse o quê? Como foi nos dias de Noé. Por que Noé? Porque Noé é o tempo da, como é que diz? Da tecnologia. É o tempo do descobrimento das coisas. A mesma coisa, descobrimento do que agora? Descobrimento da internet, descobrimento de como. Não dá para continuar outra live. Vamos fazer outra então. Eu vou abrir outra live então. Eu vou fechar essa e vou abrir outra, tá bom? Vamos lá. Então eu vou continuar. Beleza, tô fechando aí e abrindo de novo.